Esse ano eu participei de um projeto, né, Mulheres que Empreendem e Transformam, né? Eu mais 19 mulheres, a gente tem um capítulo do livro, né, que conta a minha história. E este ano, 2026, eu vou lançar o meu livro solo, né, contando a minha história, porque eu senti muita vontade, assim, sabe, de poder inspirar outras mulheres. Eu acho isso muito importante, porque a gente percebe, Roberta, assim, do fundo do coração, que é necessário você olhar para você, você ter amor próprio, porque as pessoas falam assim, ó, inclusive eu faço uma dinâmica, né, nas palestras que eu dou, que eu distribuo alguns papéis, né, para as mulheres, né, em uma caneta, e falo assim, ó, lista para mim as 3 pessoas mais importantes da sua vida. 98%, 99% da plateia responde meu marido, meus filhos, minha mãe, meu pai. E a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não está bem emocionalmente, espiritualmente, como a Roberta falou, né, ter Deus como centro da tua vida, se você não se priorizar, você não vai conseguir cuidar das pessoas que você ama. Isso é muito sério. É sério. Então, eu quero esse ano, né, esse é o meu projeto desse ano, de ter o meu livro solo, onde eu vou contar a minha história, tá? O que vai estar lá, o que eu vivo, tá? Então, eu não consigo estar confortável, eu priorizar alguém para a pessoa ficar confortável e eu ficar desconfortável. Até minhas amigas falam que essa é a minha frase, né? Eu falei, isso é verdade, porque eu preciso pensar realmente. E Jesus disse, né, que você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Então, à medida que eu me negligencio, eu estou amando mais a outra pessoa do que a mim. Não cabe. Então, eu quero muito inspirar muitas mulheres através da minha história para que olhem para si mesmas, saibam quais são os seus limites, né? E às vezes, falam assim, eu tô cansada, tá bom, eu quero colocar o pijama aqui, tá? Fica bem quietinha. Se permitam, porque adoecer, né? E nós sabemos que as doenças emocionais, elas não têm um identificador. Por exemplo, você tá com problema no coração, né? Eu preciso ir no cardiologista, eu quero fazer um check-up, né? Mas emocionalmente, quando você está doente, não tem um aparelho que mede. Ah, olha, a Berê tá doente 10% ou 50%, tá? Semana passada, na cidade de Santa Bárbara, uma empresária famosa, bilionária, se jogou do 10º andar. Tem disso? Então, pô, mas por que uma mulher linda, milionária, tinha uma família feliz? Não. Ela se negligenciou ao ponto de tirar a própria vida. Isso é muito sério. Então, emocionalmente, nós temos uma responsabilidade conosco, né? E as mulheres, infelizmente, negligenciam isso por absorver todas as cargas. Eu preciso resolver tudo. Não, você não precisa. Quem te contou isso mentiu para você. Você não precisa resolver tudo. Você precisa entender quais são os seus limites reais e de verdade se acolher e se respeitar. É assim que eu penso e assim que eu levo a minha vida hoje. Eu até brinco com a galera lá, né, com a minha coordenadora da fábrica. Ai, Berê, ela fica nervosa, ela traz uma pauta enorme. E aí eu comento assim com ela, tem que ser leve. Respira, vamos à pauta do dia. Mas tem que ser leve, mesmo cuidando de uma indústria daquele tamanho, com tantas responsabilidades, com tantas marcas envolvidas, tem que ser leve. A gente pede a bênção para Deus, aí Deus dá a bênção, tá? Que essa aqui é a bênção, essa aqui é a bênção. Sim. Aí você vai, pega a bolsa, coloca tudo. Aí você ganhou aqui. Aí você fala, nossa, mas como é que eu vou colocar isso aqui dentro da minha bolsa? Não vai. Aí você deixa e leva. Aí você carrega, né, tantas coisas que são desnecessárias para sua vida e você pediu, ele te deu e você não teve espaço, né? Exatamente. E às vezes a bênção é você, né? Você não tá ali naquele, você tá só carregando, você não tá ali dentro. Exatamente. Então, tá vivendo agora, né? É importantíssimo. Você já venceu muitos desafios, mas teve alguns momentos que você falou assim, caramba, tá difícil e tô me sentindo meio subestimada e caramba, preciso reverter essa história. Tem um assim que você pode falar, esse foi inesquecível. Tem vários, né? Mas você vai tocar numa ferida bem profunda minha, inclusive, tá? E eu nunca disse isso publicamente, vai ser a primeira vez, Você quer tá? falar? Quero, com certeza. Mas é necessário até. Não, é necessário. Eu construí uma empresa com 120 milhões de faturamento ano, uma indústria de matérias-primas gigantesca, né? Muito grande, fez muita diferença no mercado de cosméticos, que era uma indústria de matérias-primas para o segmento de cosméticos. Todo mundo que conhece a minha história sabe disso, né? Eu fui a fundadora e CEO da Garden Química por 28 anos, né? Construí um legado e essa empresa me ensinou muito a como ter uma boa gestão de pessoas. Foi lá nessa empresa que eu decidi fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas no Mackenzie, entender de gente, o empresário que se preza, ele precisa entender de pessoas. Foi nessa empresa que eu me desafiei, foi nessa empresa que eu aprendi a respeitar a moça que faz o cafezinho pra gente, chamar ela pelo nome dela e saber como que ela está. De saber o nome dos nossos colaboradores, saber a história de cada um.
Foi dentro dessa empresa que eu me desenvolvi como profissional. Porém, entretanto, todavia, tive uma sociedade tóxica por 20 anos. Meu ex-sócio é meu ex-marido, né? E foi muito doloroso para mim, porque eu tive que fazer uma escolha. Quando eu comecei a ter o autoconhecimento, eu comecei a entender que eu estava pagando um preço muito alto por ser aquela empresária incrível, que trabalhava 18 horas por dia, tinha orgulho disso, tá, gente? Hoje não tenho não, tá? Se pudesse, trabalharia menos, aqui ainda não dá, ainda. E eu tinha muito orgulho, viajava, eu chegava a fazer 2, 3 voos por semana, era uma loucura a minha vida mesmo. E eu tinha orgulho daquilo, então por isso que eu não acredito, eu não romantizo o trabalho em excesso, as pessoas estão adoecendo de fato. E aí chegou um tempo que a gente teve um impasse societário muito sério, muito grave, porque eu tenho valores inegociáveis e ele feriu vários desses valores, tá? Até a gente tem esse código lá da empresa, são 6 valores que são muito importantes para mim, que é ética, respeito, compromisso com o resultado, lealdade, transparência e respeito, né? Isso para mim não tem como. A minha amiga, se tiver esses valores, não dá para ser minha amiga, tudo, assim, eu sou muito pragmática com essas questões, né? E aí ele feriu alguns desses valores, e a gente decidiu separar nossos caminhos, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? E nesse momento foi muito doloroso para mim, porque eu tinha um amor muito grande por tudo que eu tinha construído. Então eu peguei uma caixinha, a gente resolveu para dissolução societária, quando eu comecei a tocar de fato a Binatural, né? Então eu peguei a minha caixinha com os meus pertences pessoais, né? E saí daquela sala gigante, né? A minha sala da empresa era 200 metros. Uma sala incrível, né? Aí peguei aquela minha caixinha, saí daquela empresa, né? Nós estávamos num condomínio de 14 mil metros quadrados e a minha empresa já estava dentro desse condomínio, mas uma empresa minúscula, né? Uhum. Que eu tive que construir do zero e tal. Isso foi em 2020, tá? Então, no dia 1º de março de 2020, eu assumi a sua outra empresa. Mas, Beria, por que você abriu mão? Porque por causa da minha saúde. Durante 6 meses, eu passei por uma quebra financeira, um divórcio e um câncer de tireoide. Uau, muita coisa. Eu operei dia 21 de abril de 2022 o câncer e no dia 22 estava fazendo reunião com o time de vendas. Por isso que eu falo para você que a gente tem que olhar para ressignificar a nossa vida, né? E aí, quando eu peguei aquela caixinha, que eu saí daquela empresa, desci, né? Porque como a minha outra empresa nós tínhamos um grupo de empresa, a outra empresa ficava dentro do condomínio. Quando eu desci daquela caixinha, eu falei, eu quero ressignificar a minha vida. Foi muito difícil tomar essa decisão, porque existe o ego, né? A gente vai dizer que não tem, tem sim, tem o ego, tem o provar que eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas naquele momento, eu falei, a Berenice que construiu essa empresa, ela é a mesma, tá aqui dentro de mim, assim. E Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo. Mas foi muito difícil, mais do que eu imaginava, porque dia 1º de março eu saí de lá, no dia 20 de março o mundo parou em 2020. Nossa, foi pandemia. E aí, caramba, eu me vi dentro de uma indústria de cosméticos, porque eu fiquei a vida inteira numa indústria de matérias-primas para cosmético, não era o cosmético final, eu não fazia shampoo, condicionador, body splash, nada disso. E aí eu me vi num desafio muito grande, porque o acordo societário não foi cumprido. Então eu estava numa empresa nova, sem dinheiro, sem recurso financeiro, só com a minha experiência para tocar uma fábrica que na época já tinha 40 pessoas. Nossa. E foi muito desafiador. Chorei muito, viu, gente? Chorei demais. Pensei em desistir. Eu falei, pai, não vai dar. Aí você começa, né? Aí você pega o terreno em condomínio fechado. Tinha um terreno gigante lá no condomínio fechado em Atibaia, né? No Figueira Garden, no condomínio de alto padrão, vendi. Aí você vende apartamento no Guarujá, aí vende a Volvo. E aí você pega suas economias, né? E começa a colocar no negócio para que você sobreviva. E eu não sabia se a pandemia ia durar 2 meses ou alguns anos. A gente não tinha noção. Eu falei, meu Deus, e agora? E como é que eu faço para poder pagar essa folha gigante, né? Como é que eu faço? 40 colaboradores de cara. E mais a liderança e tudo, né? Aí o que eu fiz? Né? Deus sempre do meu lado, sempre me ajudando, me protegendo, me ajudando. Eu comecei a fabricar álcool em gel. Eu falei, vamos fazer álcool em gel. Né? Ninguém vai comprar shampoo mais. Você não pode ir na rua, no supermercado tudo fechado. Vamos fazer álcool em gel. Aí comecei a fazer álcool em gel. E rodei a fábrica 24 horas. E foi com esse dinheiro do álcool em gel que eu comecei a pagar a folha da galera. Caraca. E fazer ainda, né? E detalhe, porque tinha que deixar todo mundo separado, né? Distância física, fazer rodízio, né? Hoje vem 10 pessoas, amanhã só pode vir 5, depois só pode vir 2, né? E toda aquela loucura para entregar os pedidos, né? A gente atendeu o Hospital Albert Einstein na época, e era ouro, né? O álcool em gel era uma loucura. E foi um momento muito doloroso da minha vida, porque emocionalmente eu estava destruída.
porque era um sócio e um marido, Marido. né? 20 anos de casamento. Foi meu segundo casamento, inclusive. Destruída emocionalmente, profissionalmente, com toda a pressão, né? Daquele negócio que ainda não tinha dado certo. E a responsabilidade com as pessoas, né? Porque a gente tem uma responsabilidade com a nossa galera, né, Roberta? A gente que Total. é genuinamente empreendedor, raiz, você tem uma responsabilidade com as pessoas que acreditam no teu propósito, né? Você mesmo, né? A tua equipe falou, bora junto, tô mudando, sabe? Vamos lá que eu quero construir sonhos junto com você. E é muito lindo viver isso, sabe? É muito lindo, assim. E hoje eu tenho uma equipe incrível, tá? Inclusive quero mandar um beijo pra minha equipe da Vinetro, vocês são maravilhosos. Eu só consigo estar aqui porque vocês existem na minha vida. E eu tenho um respeito, um carinho enorme por cada um deles. Eles são incríveis, né? Então foi um momento muito doloroso. Eu sofri demais, assim. E teve dias que eu pensei em desistir. Eu falei, cara, eu vou para os Estados Unidos, eu vou. Não dá mais, né? Mas, genuinamente, eu queria dar certo. Aí, detalhe importante nessa minha história, assim, que foi muito triste mesmo, muito desafiador. Quando você tem um propósito genuíno mesmo, você não desiste. Você vai em frente, você passa por todos os obstáculos e vai embora. E hoje eu tô muito feliz com essa minha nova fase da minha vida e saber que Deus, ele me deu a força necessária para mim não desistir. E detalhe, tá, gente? O autoconhecimento, olha para dentro de você genuinamente mesmo. Você vai encontrar respostas que você não pode nem imaginar que elas estão lá dentro.